Então, nós temos o Pró São Paulo. O Pró São Paulo, por exemplo, que é o programa que cuida disso, está fazendo mais de 10 mil quilômetros de estradas no estado. Está fazendo 5 linhas de metrô ao mesmo tempo. As pessoas reclamam, pô, Rodrigo, mas está devagar. Aí é um problema de fornecedor, mas dinheiro para fazer tem. Então, hoje, por exemplo, na capital, primeira vez nós temos 5 linhas em andamento. Nós temos a linha 6, que sai lá da freguesia do Ó, da Brasilândia, passa embaixo do Rio Tietê para a linha Higienópolis, aquela que teve o incidente ali na Marginal. Em 60 dias a gente fechou a cratera e não atrasou a obra, porque, como ela é muito grande, se transferiu funcionários para outras frentes de obra, né? E não teve prejuízo a concessionária, que é responsável pelo que aconteceu. Segundo o laudo do IPT, foi um problema geológico, tinha uma galeria passando a 3 metros do túnel, se sabia que a galeria estava ali, a galeria inclusive é nova, mas teve algum problema de solo que a galeria ruiu. Então, ali, para vocês terem uma ideia, tem 7.500 funcionários trabalhando. Então, é a maior obra pública da América. Não tem nem nos Estados Unidos uma obra desse tamanho, nesse momento em andamento. A segunda maior obra da América, está aqui perto, vai aqui de Penha a Vila Prudente. Né? Então, que é a linha 2, a extensão da linha 2. Se vocês andarem por aí, vocês vão ver os fossos. Né? Tem 3.000 e tantos funcionários na linha 2 hoje. E ela está a todo vapor. Essas duas linhas, a 2 é 25 para 26 e a linha 6, 25. No ano de 25 deve entregar. Então, a todo vapor. São obras públicas, com dinheiro do Estado. Né? Mas tem umas que não está muito todo vapor, não, né? Eu moro perto na linha Ouro ali. Ela é. O monotrilho, vou chegar lá. O monotrilho, ele vai ser inaugurado para a Copa do Brasil. Essa era a promessa. Era 2014. E nós pegamos ela parada em 2019. Retomamos e agora entrega o ano que vem. Por que para uma obra assim? Se não tinha pandemia na época. Você teve o problema de Operação Lava Jato, os problemas todos de contrato. Mário, é engraçado. Eu fiz, nas primeiras reuniões que eu fazia para retomar as obras, que eram quase 200 obras paradas no estado, acima de 50 milhões. Não é obra pequenininha, tudo obra grande. Era engraçado, porque eu sentava na cabeceira da mesa, secretário de governo, vamos botar todo mundo, como é que a gente retoma, Tinha normalmente 2 engenheiros na mesa e uns 20 advogados. Eu falava, o problema de obra não é mais de engenharia, de contrato. Né? Mas a gente foi um por um, retomou todas essas grandes obras. A Anhangamelo, aqui a linha 15, nós tínhamos 6 estações paradas aqui, todas estão entregues. Então o monotrilho da linha 15 está funcionando. A linha 17, né? Tivemos que rescindir o contrato, relicitar, briga de 1 ano na justiça, agora a empresa retomou. Passo de Tartaruga, eu dou lá 20 milhões para ela medir por mês, ela consegue medir 10, 12. Aí ela chega e fala, governador, o aço não entrega no tempo. Você teve um problema na pandemia de interrupção de cadeia de fornecimento. Não parou de fazer carro por causa de chip e tal. Então, essas obras também sofrem isso. A gente tenta, tanto quanto possível, mudar as frentes de obra. A gente já comprou os trens, eles estão sendo produzidos lá na China, do BID, o monotrilho. Então, a gente já tem as fotos dos primeiros trens. A equipe do metrô tem 20 funcionários do metrô morando na China, acompanhando a produção. Acho que são 19 funcionários, se eu não me engano. Então, enfim, o ano que vem vai ter monotrilho rodando ali. Por quê? Porque em 19 ela estava parada, a gente brigou, lutou. Você vê que tinha um problema urbano ruim ali, a gente está melhorando, iluminando, cercando, tirando, enfim, a população ali. Tem muito tráfego em 2 ou 3 ocupações ali perto do aeroporto, a gente está agindo. Eu estou contando isso, acho que eu estou falando até muito aqui. Fica à vontade. Para mostrar que é complexo. Quer dizer, então a gente está no maior volume de obra da história, num pós-pandemia. Essas obras geram emprego, essas obras geram dividendos. E isso é que está fazendo São Paulo se destacar em relação ao Brasil. Nesses últimos 3 anos, pessoal, 19, 20 e 21, São Paulo cresceu 5 vezes mais o PIB do que o PIB do Brasil. Aí as pessoas falam, não, mas São Paulo sempre cresceu mais que o Brasil. Não. Nos últimos 30 anos, o Brasil distribuiu riqueza. São Paulo crescia menos do que o Brasil. E quando caía, caía mais. Até isso foi bom. O Nordeste mudou, o Centro-Oeste mudou, o Sul mudou, o próprio Norte mudou. Eu falo que a gente tem 6 Brasis, né? O Norte é um Brasil, com costumes e tradições. O Nordeste é outro, o Centro-Oeste é outro, o Sudeste é outro e o Sul é outro. E São Paulo é outro, né? Então, são 6 Brasis diferentes. Então, essas decisões que você toma no governo, o governo não pode gastar mais do que arrecada, isso é básico. A responsabilidade fiscal, ela é um meio, ela não é um fim, para você poder ter dinheiro para fazer políticas públicas. Para você, no tempo do seu governo, dizer, olha, o que está pegando em São Paulo é isso, eu vou usar o dinheiro aqui. O problema é segurança, então eu vou pôr o dinheiro aqui. Não, o problema é saúde, eu vou pôr ali. Então,
São Paulo sempre cuidou muito, vamos dizer assim, da responsabilidade fiscal. Nós somos um estado que já há anos vive do que arrecada, não gasta mais do que ganha, não se endivida do ponto de vista corrente. Já o governo federal, eu era deputado em 2014, portanto faz 8 anos. A Dilma tinha acabado de ser reeleita e eu me reelegi deputado naquela época, deputado federal. Ela mandou um projeto para o Congresso para poder liberar a regra de ouro, que era não gastar mais do que arrecada. Nós derrubamos, a oposição a ela, tal, derrubamos. De lá para cá, o Brasil quebrou a regra de ouro. E ela, inclusive, foi impeachmentada por isso, né, pelas chamadas pedaladas. A hora que você vai gastando mais do que arrecada, a conta chega. Agora tem orçamento secreto. E a conta chegou, mano. Olha a inflação. Foi acelerada pela pandemia, tudo bem, mas a conta chegou. E quem paga essa conta sempre são os mais pobres. Um governo que tem desequilíbrio fiscal não consegue crescer, não consegue gerar emprego. E o Brasil está andando de lado faz tempo. Eu estou até desfulanizando. Nós tivemos problema no governo da Dilma, problema no governo do Michel, problema no governo do Bolsonaro. Faz 8 anos que está assim. E a conta chegou agora. Olha a inflação. Olha a taxa de juros. Você que, enfim, faz entrevistas na área econômica aí. Olha a taxa de juros. Há 1 ano atrás era 2%. Hoje é 12%. Por que é desse tamanho? Precisa segurar a inflação. Também, porque o governo também fica tomando o dinheiro do Brasil inteiro para sustentar a máquina. Então o governo vai lá, fica emitindo o título da dívida pública, vencimento em 6 meses, precisa se financiar para cobrir o rombo do país e não tem dinheiro para o mercado, então quem quiser vai pagar muito caro e a inflação pegando a vida dos mais pobres aí. Então a gente está sofrendo hoje consequências de causas que estão vindo já há algum tempo. E o governo federal não se preocupa com gasto fiscal tal, vale tudo, a população mais pobre sofre. Tira o governador do estado mais rico do país. Tem conversa com o presidente, uma agenda? Olha, eu sempre falo, enfim, teve a briga de São Paulo com ele, Dória, Bolsonaro, todo mundo viu isso, mas eu falo que São Paulo precisa de ajuda. Qualquer ajuda que o governo federal puder dar, eu vou lá correndo para Brasília buscar. Eu estou com 2 financiamentos lá que estão parados, não é nem dinheiro a fundo perdido, é um financiamento para a linha 2 e para a linha, para o Renasce Tietê, para a despoluição do Tietê. A gente despoluiu Pinheiros e agora é a última etapa para a gente despoluir o Tietê. Em 4, 5 anos o Tietê vai ser um rio limpo, como hoje o Pinheiros é. Mas eles não assinam porque tem essa briga, né? Então é briga deles com São Paulo, não é minha. Porque eu converso com quem tiver que conversar para defender o meu estado.